O texto que quero ler com vocês é Hebreus capítulo 11 e eu quero tratar com vocês a respeito da fé. Esta fé que significa confiança, dependência, esperança em Deus e que também faz com que nós venhamos a trabalhar juntamente, em conjunto com Deus, a fim de que o milagre ele aconteça. Em Mateus capítulo 4, verso 16, o povo que estava assentado em trevas viu uma grande luz, e aos que estavam assentados na região em sombra da morte, a luz raiou. Uma situação que outrora o homem se encontrava separado de Deus, portanto, na escuridão, em trevas, na ignorância. Mas Jesus ele veio para resgatar o homem dessa situação e trazer o homem de volta para a presença de Deus, ou seja, para a luz. E luz no sentido também de conhecimento. Passamos a ter conhecimento do poder e do agir e de como Deus ele quer agir através de cada um de nós. Hebreus 11:1 tem a definição dessa fé. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. Verso 6. Ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que é galardoador do que o buscam. Muito bem. Fé, um poder de Deus, poder que Deus nos dá, está dentro de nós para que nós possamos agir de acordo com Ele. Olha que interessante, meus irmãos. Você já parou para pensar a respeito disso? Que a fé é o poder que Deus nos deu para que possamos agir de acordo com Ele, manifestando através do corpo físico, através dessa nossa vida, dessa nossa caminhada, manifestando o poder de Deus, tendo condições de operar milagres, de alcançar coisas que para o homem natural é impossível, também poder contemplar, enxergar aquilo que para os olhos, até para os sentidos naturais, sejam invisíveis, mas pelo poder da fé você consegue enxergar e também você possuir o impossível. Pois é o poder da fé. E olha como que está aqui, o firme fundamento das coisas que se esperam. Fundamento, substância. A fé é que nos dá condição para que nós, dentro de nós já tenhamos aquilo que ainda não está no material, não está no físico. Os sentidos aqui físicos ainda não estão tocando, ainda não estão vendo, ainda não está sentindo. Pois é, a fé já faz com que isso dentro de nós, no nosso interior, isso já exista, já tem forma. Eu ainda não materializei, mas dentro de mim eu já tenho plena certeza que tal coisa eu já tenho. Ora, se eu já tenho tal coisa, o que é que eu tenho que fazer então? Agradecer. Olha que princípio extraordinário. Você quer que algo ele venha fazer parte da sua jornada, que venha se materializar, que você venha realmente enxergá-lo aqui? Você antes andar com Deus é dessa forma, porque Deus é aquele que faz com que as coisas, olha só, passem a existir, ainda que ele chama as coisas que não são como que elas já fossem. É assim que Deus age.
Porque para Deus não tem espaço de tempo, para Deus não tem espaço físico, para Deus não. Para nós somos limitados, mas Deus não é limitado. Então nós temos exemplos bíblicos, por exemplo, conversando com Abrão, Deus falou com ele de coisas que estariam muitos anos à frente e Deus já trouxe para o presente. Preste atenção nesse termo, para o presente de Abrão. Já trouxe para o momento que nós chamamos agora. Agora. Então é neste momento agora, neste presente momento, que eu ou tomo posse da minha bênção e saio vitorioso, ou então eu estou derrotado, ou então eu perco a oportunidade. A fé vai me dar a condição para que eu possa sair vitorioso. Então Abrão, que foi o nosso pai da fé e nos deu exemplos extraordinários da confiança que ele teve na palavra que Deus falou, porque esta fé, ela é gerada dentro de nós pela palavra, é a palavra de Deus que gera isso em nós, e aqui a importância de você estar ouvindo a mensagem, você ouvir uma explicação do texto sagrado, de você ouvir uma pregação que possa trazer uma explicação desse texto e você passar a compreender e entender a mensagem que vai gerar em você fé. Não é aquele tipo de mensagem que muitas das vezes você está ouvindo aí na internet, viu? Você está ouvindo em muitas outras igrejas aí, que são tipos de oratória que está mexendo com o teu emocionalismo, que mexe com o emocionalismo do homem, deixa o homem eufórico naquele momento, dizendo para ele que ele vai ter, que ele vai possuir, que ele vai abrir, que ele vai acontecer e tanta coisa. Se o homem se envolve naquilo e a emoção vai lá em cima, mas depois, quando estiver sozinho e os dias vão se passando, tudo volta ao normal, tudo volta ao ordinário e ele se esquece daquilo porque foi um pico de emoção e a emoção passa. Agora, quando você ouve uma mensagem e esta mensagem ela toca no teu interior e provoca transformação pela renovação do entendimento, então esta palavra aqui, que é a palavra de Deus, é ela o agente desta transformação, desta mudança e desse posicionamento que você vai ter. Então, olha só, Hebreus 11, você ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam. É a substância, é a garantia. Eu tenho comigo pela fé. E a palavra de Deus gerou isso dentro de mim. Agora eu tomei posse. Qual que é o próximo passo? É a ação de graças. É a gratidão. Já estou dando graças a Deus pelo que eu vou receber. Nós temos um exemplo no Primeiro Testamento de uma batalha e de um rei que você conhece muito bem. Quantas vezes você não viu, quantas vezes você já não pregou, quantas vezes hinos você já não cantou, que tem relação com essa passagem bíblica. De que rei eu estou falando? De Josafá. Josafá, quando ele se deparou, ele teve a notícia de que vinha 3 nações contra Israel. E em algumas pregações minhas, eu já disse que uma nação daquela já seria o bastante para derrotar Israel tranquilamente. Porém, eles reuniram 3 nações e vieram. A notícia chegou rápido para Josafá. Josafá se pôs a buscar o Senhor, foi clamar a Deus por socorro de Deus. E Deus disse para Josafá o seguinte: olhe, nesta peleja não tereis que pelejar. Parai, está em pé e vede o grande livramento de Deus. Nessa peleja não tereis que pelejar. Ou seja, quem pelejaria, quem faria? Deus manifestaria o seu grande poder
Só que Josafá precisava ir para a guerra. Então veja essa comunhão que existe, deve existir entre nós e o nosso Deus. Josafá teve que ir. E ele se levanta então, e ele vai para a guerra, ele vai para o campo de batalha, ele não fica lá na oração, ele não fica lá em Jerusalém, não, ele ficou no momento da oração, clamou ao Senhor, veio resposta de Deus, e quando veio resposta de Deus para Josafá, o que é que inundou a sua alma? A fé se apoderou de Josafá de uma tal maneira, de uma tal forma, que ele creu naquela palavra profética que havia sido entregue para ele, do profeta que Deus enviara até ele, e ele creu tanto que ele falou o seguinte: eu vou para a batalha, mas eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar os cantores na frente dos guerreiros, porque já que nessa peleja eu não terei de pelejar, então por que eu preciso de guerreiros aqui nesse primeiro momento? Não, qual que é agora o momento correto? O que é que vai primeiro? O que vem primeiro agora é a ação de graças. O que vem primeiro agora é a adoração, é o cântico a Deus, porque Deus já me deu a vitória. Deus já me deu a vitória. Então vejam, antes de entrar na guerra, antes de se materializar tal coisa, ele já tinha dentro dele a certeza absoluta, o fundamento das coisas que se esperam já estava dentro de Josafá. E Josafá então, ele age no mundo físico em resposta a essa palavra, em demonstração de que estava acreditando no que Deus estava falando. Ele dá uma demonstração no mundo físico, diante do espiritual, diante de Deus. Eu estou demonstrando aqui que eu estou crente nessa palavra. Esta palavra do Senhor para mim é tão verdadeira que adentrou meu coração. Eu vou demonstrar isso. E como que ele demonstrou? Colocando na frente dos guerreiros os cantores. E esses cantores foram marchando, então, acompanhando aqueles cantores, os soldados, os guerreiros. E eles iam acompanhando, e era então ali um hino que louvava a majestade santa, que adorava a Deus, que reconhecia a sua grandeza, a sua majestade e o seu poderio. E vai o povo marchando em direção à peleja, em direção à guerra. Neste momento, lá no arraial do inimigo, já se ouvia o barulho, e lá vinha Israel, lá vem Israel, mas na frente de Israel, quem é que vem? Na frente de Israel vem Deus, vem o Todo-Poderoso, vem o Senhor dos Exércitos, vem o general, vem o comandante, ele está vindo na frente. Por que que está na frente? Porque Josafá, pela fé e na demonstração do mundo físico, realmente o coloca nesta posição. E enquanto, diz o texto, em que eles louvavam a majestade santa do Deus Todo-Poderoso, o Senhor enviou um anjo lá no arraial daquelas 3 nações. E eles se puseram a batalhar contra eles mesmos. E ali foi uma matança, uma guerra terrível, de modo que quando Israel chega no arraial, quando Josafá chega, ele, irmão, olha só, não sabia que ia ser dessa maneira. E aqui está o detalhe, anote aí por gentileza. Você não tem que colocar para Deus a forma como Deus vai agir. E quando você crê que Deus vai trabalhar, você não fica com expectativa de como tal coisa vai ocorrer, como que vai acontecer. E às vezes, se você ficar pensando assim, o teu racional funciona, não tem jeito, assim não pode acontecer. Ah, não, desse jeito aqui também não dá, o meu entendimento não alcança isso aqui. Pois é, a incredulidade está entrando, está atrapalhando, a fé não consegue agir com você
por causa dessa incredulidade. E por essa razão, aqui o verso 6, que sem fé é impossível agradar a Deus. Então, você precisa primeiro crer que ele existe. Você se aproximou de Deus, creia que ele existe. Segundo, que ele é galardoador daqueles que o buscam. Deus vai dar, Deus vai conceder, Deus vai fazer, mas eu não posso ficar imaginando, procurando imaginar como que vai ser. Eu tenho que crer, eu tenho que acreditar, eu tenho que tomar posse e dar uma demonstração no mundo físico diante de Deus, qual que é? Um posicionamento, uma ação, uma reação. Como Josafá, coloquei os cantores à frente dos guerreiros. Estou mostrando que eu estou crendo naquilo que Deus me disse, que nesta peleja não terei que pelejar. Teve outras que foi necessário pelejar? Teve outras oportunidades que Deus livrou outros exércitos, mas teve que ir ali pro front, teve, mas nesse caso específico Deus disse, nesta você não entra, nesta você não levanta espada, nesta quem vai operar sou eu. Sensibilidade. Ouça Deus. Quantas vezes nós estamos orando, nós vamos buscar a presença de Deus e nós oramos, às vezes 1h30 orando, buscando, não dá nenhuma oportunidade para Deus falar. Tem gente que fala tanto, já viu duas pessoas que tentam manter um diálogo, mas uma delas fala tanto, que o outro só ocupa o lugar de ouvinte e aquilo que seria um diálogo se tornou num monólogo. Pois é, e fala. O outro sempre querendo ter uma oportunidade de falar e não consegue falar. Por que não consegue falar? Porque a primeira não deixa, quer falar todo tempo, quer. Então tem gente que chega da presença de Deus e vai orar, e ora, às vezes 40, 50 minutos, mas só ele fala. E Deus querendo um momento para responder, para falar, não tem. E depois que sai daquele momento de oração, aí entra por um momento do dia a dia, no corriqueiro, aí que não vai ouvir Deus falar mesmo. Então, nesse momento, nesse dia, dê uma oportunidade para Deus te responder. Dê uma oportunidade para Deus falar com você. Ache um momento silencioso para que você possa ser mais sensível à voz de Deus. E outra coisa, quando Deus então falar, faça o que Deus então falou para você. Agora busca Deus e Deus responde, mas não obedece. Ou quando não obedece, não toma posse daquela palavra que ouvi, não acredita naquilo que Deus falou. Não, essas coisas do meu pensamento. Isso aqui é coisa minha. Tem tanto cristão vivendo dessa forma. Deus está falando com ele, mas ele fica com aquela coisinha assim. Isso aí é desvario. É desvario. Não dá. Isso aí não encaixa. Pois é. Quem diz que aquilo que Deus ele fala vai encaixar no nosso racional? Nunca. É por isso que você precisa de fé. Quando Deus falou, acredite, creia naquilo que Deus falou e deixe as coisas acontecer. Deixe Deus fazer, deixe Deus ser Deus. Agora, se há uma previsão de que algo aconteça de uma forma que Deus falou, não deixe o racional funcionar, não. Deixe a fé. Então você tem que crer que Deus é galardoador daqueles que o buscam. E quem acredita que Deus é galardoador de quem o busca, não fica dando para Deus os meios pelos quais Deus vai fazer. Acredite que Deus vai fazer de uma forma tal que você vai ficar surpreso. O extraordinário vai acontecer, o milagre vai acontecer, mas entregue o teu caminho ao Senhor e verdadeiramente confie nele, deixe ele fazer conforme ele quer. A tua posição é a posição do adorador, daquele que vai agradecer, tá bom? Posicione-se. Então, nesse momento, receba essa mensagem, guarde no teu coração e que esse dia coloque em prática aquilo que você está aprendendo. Amém.